Olá você, está no ar o programa Questão de Ordem, nesta quarta-feira abraçando a nossa grande audiência aqui na TV Assembleia e você também que nos ouve na FM Assembleia, FM Alesse 96,7. Estamos voltando com os programas inéditos aqui nos nossos horários habituais, você que também nos acompanha no nosso canal no YouTube. Hoje o meu convidado é deputado estadual do PSOL, presidente da Comissão de Direitos Humanos, Cidadania da Assembleia, presidente do Comitê de Prevenção e Combate à Violência e presidente do escritório Frei Tito de Alencar de Advocacia Popular, também da Alesse. Deputado Renato Rosendo está aqui comigo. O deputado, ele participou de um evento denominado Stockholm Criminology Symposium, um simpósio de criminologia que aconteceu em Estocolmo, capital da Suécia. O deputado, inclusive, hoje, agora há pouco, ele participou de um evento que entregou o título de cidadão cearense ao ministro dos Direitos Humanos, Silva Almeida. Ele vai falar também deste assunto e também sobre a inauguração do escritório Frei Tito, que será sexta-feira, agora dia 5, na cidade do Crato. Vamos falar também de questões de meio ambiente e outros assuntos correlatos aqui no programa. Deputado Renato Rosendo, aqui comigo. É sempre bom quando ele vem aqui ao programa. Deputado, obrigado. Tudo bem, deputado? Alegria recebê-lo. Bom, Renato, primeiro eu queria aqui registrar de público, né? Esse é o primeiro questão de ordem depois do terrível incêndio que destruiu o nosso plenário aqui, a casa. Então eu quero aproveitar aqui a audiência para agradecer mais uma vez os servidores da casa, né? Mas muito especialmente os bombeiros militares, aqui da casa e do estado do Ceará, né, que entre 5 e 6 minutos conseguiram controlar a situação. Pronta ação dos bombeiros. Então, mas eu quero me solidarizar, né, assim, com todos os servidores da casa. Houve pânico. Eu estava do lado do plenário, né, estava ali no complexo das comissões falando de prevenção à violência. Esse é um tema, né, que estrutura muito da minha agenda para as equipes do Previl. E quando houve, né, veio aquela coluna de fumaça, e todos nós ficamos em pânico. Então, eu quero agradecer de público aos bombeiros. Ontem foi o dia do bombeiro. Dia do bombeiro, exatamente. Né? Então, eu quero agradecer aos bombeiros, quero agradecer aos servidores da casa, a vocês todos aqui que fazem um complexo de comunicação da casa também, rádio, TV, agência de notícias, site. Então, para nós foi acho que foi um drama, né? Eu tenho uma relação com a Assembleia muito, muito forte, né? Eu entrei aqui como assessor na década de 90, depois fui para a sociedade civil, depois fui para o serviço público, voltei agora como parlamentar, estou no 3º mandato, então tenho uma relação muito afetuosa com a casa, com os servidores aqui que me conheceram quando eu ainda tinha 20 e poucos anos, quando eu era assessor parlamentar. Né? Então, eu acho que eu lhe conheço mais ou menos dessa época. Dessa época também, né? É verdade, eu sou já na sua militância, do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, do SEDEC, a Associação Nacional do Centro de Defesa, e eu quero aqui me associar às palavras do deputado Renato, pelo trabalho maravilhoso do Corpo de Bombeiros, que agiu no continente, inclusive, claro que houve pânico, é natural isso, não é? E uma boa notícia é que o nosso plenário 13 de maio, icônico espaço da democracia do Estado do Ceará, se Deus quiser, vai estar entregue ao povo do Ceará, com tudo novo, talvez em setembro, né? A informação que se tem, né, deputado? Em setembro, a informação que o engenheiro... devemos estar recebendo um novo plenário. A informação que o engenheiro nos deu ontem é que estão trabalhando a partir de hoje, né, 24 horas por dia para restabelecer o plenário. Como você disse, assim, é patrimônio do povo cearense, tem 50 anos o edifício, e é também uma obra arquitetônica importante, né? É um plenário redondo, no sentido de que o arquiteto privilegiou exatamente essa ideia, né, do meio circular para fazer o debate. Né? Deputado Renato Rosendo aqui, antes de eu entrar na pauta, eu queria aqui só registrar, deputado, que o senhor sempre disse que o senhor pertence a um partido que é pequeno, etc. Mas é um partido que tem uma posição incoerente nas questões. Eu sempre digo isso, eu digo ao senhor, inclusive, no nosso trato pessoal. E eu estou olhando aqui a sua história política, e é importante registrar que, mesmo com toda a dificuldade, mas fruto da sua militância, da sua coerência, das teses que o senhor defende, por exemplo, o senhor teve mais de 11% quando disputou a prefeitura em 2012. Foi. Isso é significativo. O senhor foi eleito com 59.887, depois reeleito com 74.174 votos,
e reeleito mais uma vez com mais de 83.062 votos, sendo o 10º mais votado, com toda a dificuldade, né, de um partido que é um partido ideológico, etc. Então, isso é significativo, porque mostra que a sua militância, a sua coerência, e eu conheço muitas pessoas que sempre pugnam em acompanhá-lo, porque sabem do trabalho que o senhor vai desempenhar. Isso é muito bom quando um deputado desperta no eleitor a certeza do que ele vai fazer. Bom, primeiro eu quero agradecer, né? De fato, eu fui a segunda melhor votação de Fortaleza para deputado estadual. Quero agradecer muito eu tenho dois princípios, né, que a gente não pode renunciar a determinadas tarefas públicas, né? Porque renunciar à tarefa pública hoje no Brasil é renunciar à possibilidade de transformar o Brasil, né? E a outra é que a autoridade não vem de cargo, né? Ela vem do serviço. Então, acho que é muito importante, né? Toda a nossa equipe, nosso partido, né, a nossa organização política está muito voltada para isso, para manter coerência, para saber o lugar certo na história. O pessoal, ele não arredou. Veja, nesses 17 anos do pessoal, ele se posicionou historicamente, né, nos momentos chaves da sociedade brasileira do lado certo, da democracia, da justiça social, da coerência, né? Muitas vezes isolado, não necessariamente, né, é um lugar confortável, o lugar da coerência, é um lugar que também gera desconforto, gera alguns isolamentos, mas a força vem da coerência, né? E eu espero que a gente possa dar uma contribuição para a sociedade brasileira. Nós estamos num momento, né, assim, a eleição francesa, agora recente... O senhor vai falar. O PSOL está apresentando um pré-candidato exatamente para apresentar a sua visão nesse momento da disputa na eleição em Fortaleza. E o senhor ia colocar aí, vai colocar, quer dizer, a França, no primeiro turno, demonstrou um crescimento extraordinário da direita, da extrema-direita, inclusive uma derrota pessoal do presidente Macron. Ele ficou em terceiro, né? Bom, eu acho que a extrema-direita é hoje talvez uma das maiores ameaças à democracia, né? Ela prega ódio, violência, né, várias discriminações e preconceitos, né, supressão de direitos, tanto de supressão de direitos políticos, olha o que está acontecendo na Hungria, supressão de direitos sociais, né, é o que está acontecendo em algumas partes do mundo. Né, aqui no Brasil, a extrema-direita ela estava sintetizada no bolsonarismo, né, e ela é indiscutivelmente a grande ameaça à democracia, né? E ela tem diferentes discursos, né, que tentam ganhar o eleitor, né? Por exemplo, na Europa é um discurso anti-imigrante, né? Aqui no Brasil... Uma pauta diferente daqui, né? É diferente, exato. No Brasil, como a migração não é um problema para a economia brasileira, para a sociedade brasileira, né? O discurso é outro, né? No Brasil, são 4 grandes móveis, né? 4 grandes pilares que a extrema-direita se utiliza muito, né? O de força e ordem, a ideia de combater a insegurança urbana, né? Com a ideia de força violenta, né? Supressão de direitos para, em tese, né, ativar a economia, o que é um grande engodo, né? Ou seja, a supressão de direitos não ativa a economia, né? O que ativa a economia vai ser mais atividade econômica, mais investimento, isso para nós é muito importante. Há também, né, toda uma manipulação de discussões de corrupção, porque ele se mostra, né, como os vestais da política, o que não são, né? As joias do Bolsonaro dizem muito sobre isso. E um discurso reacionário. Mas isso vem muito também da fragilidade de uma parte da esquerda, né? Que tinha esse discurso da corrupção. Sim, veja, lutar por diminuir a corrupção tem que ser uma luta de todos nós. Sim. Não tem que ser patrimônio, né, ideológico de um ou de outro. Ninguém é vestal nisso, né? Tem esse detalhe. Não, é necessário ter controle social, transparência, mais regulação sobre os negócios públicos, mais controle da sociedade sobre a coisa pública. É isso que, né? É isso que tem que ser feito. Agora, é muito evidente, né, que a extrema-direita ela cresceu a partir de um determinado ambiente, que é o ambiente da internet. A gente não pode fazer esse debate que nós dois estamos fazendo aqui sem levar em conta que o jornalismo profissional ele foi muito atacado pela extrema-direita, né? O meio de comunicação profissional. Veja, eu sou da geração que lia jornal. Né? Eu ainda leio jornal. Eu leio jornal todo dia. Mas a questão é que assim, a comunicação profissional, o jornalismo profissional, ele foi muito rapidamente corroído, né, pelo advento de redes sociais que geram nichos e bolhas de pensamento e de sentimento.
E que não tem, são grandes monopólios que não têm transparência, você não tem transparência do algoritmo. Né? Verdade. O que você vê e o que você lê na rede social, aparentemente é um acaso, mas não é. Agora, deputado, aquilo foi mostrado para você, por isso que o debate importante hoje no Brasil e no mundo é o debate como a comunicação profissional, o jornalismo profissional e como as democracias contemporâneas lidam com o advento da internet e das fake news. Agora, eu participei, inclusive, eu sempre converso como jornalista com profissionais da minha época lá do curso. O jornalismo, e ele está começando a se recuperar depois do impacto das fake news, mas o jornalismo não pode querer combater internet com o jornalismo periférico, o jornalismo sem profundidade, porque o jornalismo cometeu um erro. Caça-clique. Pronto, o foi que o jornalismo cometeu? Os grandes profissionais de jornalismo foram praticamente demitidos das redações, se contratou muito jornalista mais jovem, porque o salário é menor. Houve precarização. E a precarização, que o Sindicato Jornalista já falou muito isso, causou o quê? Uma perda de qualidade brutal na informação produzida. O repórter hoje sai da redação, ele sai para fazer vídeo, não sei o quê, ele apura mal a matéria, e fica uma coisa, parece coisa de internet, desses blogs, dessas coisas. E não é isso o jornalismo. O jornalismo ele tem que aprofundar a matéria. E a gente só combate fake news com verdadeira informação. E é fundamental para a cultura Agora, democrática. o jornalista se precarizou e abriu esse flanco. Houve precarização da comunicação, houve proletarização dos jornalistas, houve pejotização do jornalismo. Né? Então, e de fato, assim, veja, o direito e o jornalismo foram os dois campos que pensaram o Brasil no início do século XX. Você tinha assim, aquela figura do grande jornalista que pensava o projeto para o Brasil, né? Lamentavelmente ela não existe mais. Ou seja, que ele falava ao Brasil. Por exemplo, se você pega, por exemplo, eu estava lendo, muito em razão, inclusive, da entrega do título ao ministro Silvio de Almeida, eu li 3 livros do Luiz Gama, que ele era advogado, jurista, poeta, cronista e um excelente tribuno de imprensa. Ele falava, por exemplo, eu li artigos dele agora, de 1868, né, que ele publicou nos jornais de São Paulo, defendendo, em 1868, 20 anos antes da abolição formal da escravidão, ele, um homem negro, né, liberto, que tinha tido acesso à educação, ele defendendo a educação pública obrigatória. Ou seja, portanto, ele era o pensador, o intelectual negro, pensando o Brasil, portanto, lutando pela abolição, lutando pela liberdade, dizendo o seguinte: a educação é que vai libertar as pessoas. A gente precisa desse tipo de narrativa. Nós temos hoje um Hélio Gaspari, que eu gosto muito, é profundo nas coisas. Nós temos o José de Souza da Folha, eu gosto muito. Mas a gente já teve Carlos Heitor Cunha, nós já tivemos Carlos Castelo Branco, que não está mais entre nós. Quer dizer, o jornalismo precisa de pensador, eu concordo, e o jornal e a imprensa precisa discutir as questões, aprofundar as questões. Porque você só combate a fake news com a profundidade de análise. Aí a gente volta ao começo da sua pergunta. Não com pergunta. superficialidade. Exato, pronto. Por que a extrema-direita cresce? Ela cresce numa narrativa fácil, uma narrativa superficial, né, que cabe num TikTok, que cabe ali num minuto e tal, né, utiliza-se de um conjunto de preconceitos, né, muito rasos também, né, criando na sociedade uma ideia de que... É sempre a dicotomia, o mal, o bem, o certo e o errado. Eles e mais do que isso, né? Ou seja, com pouco espaço para profundidade e para diversidade. Né? Ou seja, por que as nossas ideias são ideias mais difíceis de circular? Porque são ideias mais complexas. Né? A gente quer distribuição de riqueza, de poder, a gente quer uma democracia mais sólida, respeito ao meio ambiente, projeto de nação, a gente quer respeito à diversidade, aos direitos humanos, respeito às minorias. Ou seja, nós queremos uma sociedade mais complexa e que tenha direitos para todos, e que tenha justiça social, que tenha justiça ambiental. O que a extrema-direita faz? Por que ela cresce? Ela cresce, dentre outras coisas, desinformando. Veja, agora, na eleição francesa, houve panfletos apócrifos com mentiras absolutamente fantasiosas e descabidas que eram distribuídos dentro dos vagões de metrô parisiense. Esse é um fenômeno que nós temos que enfrentar, que existe. A fake news não é um problema porventura, daquela pessoa que, de maneira não intencional, ela passou para frente a fake news. Não é só isso. Existe uma fábrica, portanto, é um caráter industrial de produção de mentira.
para intervir no ambiente democrático. Por que essa banda da extrema-direita foi contra qualquer ideia de fazer uma lei para o uso responsável da internet? Porque eles querem exatamente isso. Eles querem um ambiente sem responsabilidade. Sem regulação. Sem responsabilidade, porque regulação é responsabilidade. Exatamente. Veja, se você abrir uma lanchonete, você tem um conjunto de regulações para manter a saúde pública. Lógico. Olha, ou seja, por que uma grande plataforma não pode ter responsabilidade sobre aquilo que é veiculado? Né? Por exemplo, eu já fui vítima de ameaça de morte. Né? Eu entrei com 3 processos contra o antigo Facebook, hoje Meta, né? Dizendo o seguinte: olha, esse conteúdo é um conteúdo que atenta à vida. Né? Eu ganhei os 3 processos. O conteúdo foi retirado, mas o autor da ameaça não foi identificado. Ou seja, isso é um problema do ponto de vista democrático. Você sofreu uma ameaça à sua vida e não ter uma resposta adequada, porque a resposta da companhia é que, tecnologicamente, ela não poderia identificar o autor. Isso não existe. Não deveria existir. Lamentavelmente existe. Deputado Renato Rosendo aqui comigo, é sempre bom quando ele vem, é por isso, né? Porque a gente faz essas abordagens, né, importantes para você que está nos vendo, está nos ouvindo pela FM Assembleia. Deputado, mas o senhor foi a Estocolmo. Eu abri aqui o programa falando exatamente do Stockholm Criminology Symposium, um simpósio de criminologia, em que chamou a atenção lá a violência armada no nosso Ceará. Como é que foi o simpósio? Não, essa é a 4ª vez. O simpósio de criminologia de Estocolmo, ele existe há quase 20 anos. Ele é promovido pelo Ministério da Justiça. Já há 20 anos? É. Todo ano acontece. Ele é o maior simpósio de criminologia da Europa, né? Na verdade, ele é um dos maiores do mundo, né? Ele só perde em tamanho de participantes para o simpósio americano de criminologia, para o seminário, né, americano de criminologia. E a 4ª vez que o senhor vai? Desde 2013, a gente tenta apresentar trabalhos, né, antes, inclusive, de eu ser parlamentar. Ele é promovido pelo Ministério da Justiça, sueco, que dentro do Ministério da Justiça mantém um Conselho Nacional de Prevenção ao Crime. Isso é muito importante. Veja, um país com indicadores tão baixos de crime mantém uma instância nacional dedicada a prevenir o crime. Isso, para nós, é um aprendizado. Os países que reduziram o homicídio, eles preveniram o crime, fizeram metodologias de prevenção, dissuasão focada, integraram a segurança pública com várias políticas, o policiamento, né, com várias outras políticas, com várias metodologias. E a desigualdade quase não existe também, né, deputado? Mas existe... detalhe isso aí. Agora, é claro que tem pobres, tem ricos, sim, isso aí tem. A violência é retorno da segregação. Eu acho que essa frase é uma frase fundamental para a gente pensar a violência no Brasil. Países segregados são países violentos, né? São países muito violentos. Agora, que no nosso caso do Nordeste brasileiro, tem, de fato, né, um aumento nos últimos 15 anos dos indicadores de homicídio. Esse aumento dos indicadores de homicídio deve-se, dentre outras coisas, à alteração da economia do crime, das rotas, né, da nacionalização. Os grupos armados. Os grupos armados locais, eles se nacionalizam a partir de 10, 12 anos atrás. Essa nacionalização aumenta o número de armas em circulação, aumenta, né, também a disputa e a presença desses grupos armados nos territórios que hoje, indiscutivelmente, né, são uma grande ameaça à vida democrática, porque controlam territórios. Mas o que é que hoje a Europa enfrenta? A Europa enfrenta, por exemplo, o extremismo de direita violento. Uma boa parte dos criminólogos europeus estão preocupados com o recrutamento de jovens por redes da subcultura digital para o extremismo de direita violento. Não à toa, um dia inteiro do simpósio foi sobre isso. E também do recrutamento de crianças e adolescentes. E também, por exemplo, existem tem droga países... também no meio desse negócio? Não, mas na verdade, nesse caso, veja, no caso europeu, existem países da Europa, como a Inglaterra está diminuindo o número de envolvimentos de atos infracionais de jovens, né? Em outros países há um crescimento. É claro que quando a gente diz crescimento, é um crescimento, por exemplo, ano passado a Suécia teve 53 homicídios no ano inteiro, né? Isso, se você for comparar com o estado do Ceará, né? 53 homicídios no ano? No ano, né? No ano inteiro. E isso é um grande por hora, debate. Né? Aqui no Brasil é por hora, né? Não, um grande debate, né? Por exemplo, se você compara, né? Por exemplo, quando eu apresentei, eu e o nosso cientista de dados, né? Eu tive a oportunidade desse ano também ter, né, um cientista de dados da nossa equipe que foi conosco, o Roger, né? Que ele é doutor em psicometria,
ele apresentou a dinâmica homicida no estado do Ceará, é o trabalho do nosso Comitê de Prevenção. Eu apresentei um trabalho sobre desfaccionalização e sobre a vida, né, e a letalidade de adolescentes que passaram por medidas socioeducativas e altíssima letalidade, né? Então, por exemplo, quando eles... Havia outros latino-americanos, havia vários latino-americanos, havia brasileiros, né? O coordenador nacional do SUSP estava lá, né? O Major Márcio, havia criminólogos do Brasil que fazem pesquisa em outros países também. Havia também uma presença importante do México, né, também. Nós não éramos os únicos latino-americanos, claro, né, esses encontros internacionais. Uma presença muito forte, óbvio, de países europeus. Todo mundo que quer enfrentar, né, a violência se utiliza de muita pesquisa, de boa base técnico-científica, de conhecimento, faz plano de médio e longo prazo, aposta em prevenção, aposta em metodologias de prevenção. Portanto, não aposta todas as fichas, como o Brasil normalmente faz, só no enfrentamento armado. No aumento da polícia. O enfrentamento armado, né, ou seja, a repressão qualificada, ela é necessária, mas ela não pode ser a única saída. Ela não pode deixar de acontecer, é bom que se diga. Não, mas... veja, se você tem um grupo armado dominando um território, né, de maneira ilegal, brutal, violenta, é óbvio que o Estado ele vai ter que se fazer presente de muitas dimensões. Veja, segurança pública não é só policiamento, e policiamento não é só policiamento ostensivo. Então, vamos pensar. O policiamento ostensivo faz parte do policiamento, mas policiamento é muito mais, é inteligência, é prevenção, né? É entender rotas e cadeias, né? É compartição de informação, né? É investigação, é responsabilização dos crimes, porque isso no Brasil é um problemão para nós. E o policiamento está dentro da segurança pública. A segurança pública ela tem que necessariamente dialogar com outras políticas. Ela tem que dialogar com a prevenção primária para todos, com a prevenção secundária para aqueles mais... A gente trabalha com 3 pisos de prevenção em violência, né? A prevenção primária a todos, ou seja, quando você melhora a qualidade da cidade toda, você diminui os indicadores de violência. Isso no Brasil vai demorar no mínimo 15 anos. Não, a Colômbia é o grande exemplo. Como é o nome daquela cidade? É Medellín? Medellín, Cali e Bogotá. Né? Por exemplo, Bogotá já teve né, 50 homicídios para cada 100 mil habitantes. Você se lembra de um agora seminário internacional que teve aqui, a época do Zezinho, que era o presidente, e essa experiência foi relatada. Agora há pouco, deputado, só para ilustrar, até para ouvi-lo mais, eu participei de um seminário internacional de segurança aqui em Fortaleza. Até a Câmara realizou. O ministro Flávio Dino veio, eu assisti a palestra do ministro, sensacional, por sinal. E o ministro disse claramente que, para enfrentar a violência no Brasil hoje, esse nível de violência, ele foi muito o que o senhor disse. Primeiro é o seguinte, ele disse que tem que ter a repressão. Não tem esse negócio de tirar a repressão, não, tem que ter uma repressão. Agora, uma série de medidas preventivas que o Estado não pode deixar de fazer e ele até falou, o Poder Judiciário também tem que, porque hoje ele disse uma coisa interessante. Quando você tira o cabeça de organização criminosa, você o identifica, você prende, você leva para a justiça, você o condena, você bota no estabelecimento prisional, acontecem 2 fenômenos. Ele continuar comandando dentro do presídio, que é um absurdo. 2, a rota de comando da organização muda rapidamente e o crime continua. Ele está preso, às vezes ele perde. A prisão de um cabeça muitas vezes não resolve o problema. Uma grande empresa capitalista... Porque qual é o problema das organizações armadas transnacionais? O Brasil erra porque o Brasil tem que pegar a rota do dinheiro e cortar. Pronto, perfeito. Cortar a rota do dinheiro. Funciona como uma grande empresa capitalista que explora o território de maneira brutal, violenta e ilegal e não tem regulação nenhuma. Isso, ou seja... Hoje eles têm empresas de fachada lavando dinheiro no Brasil. Inclusive essa jogatina aí de negócio que tem aí, eles estão dono disso. Estão fazendo diversidade de atividades econômicas, né? Por exemplo, os territórios estão lamentavelmente sitiados por isso, e quem sofre é a população mais pobre. Exatamente. É que mais sofre, né? Pronto, então vamos lá. Então a gente tem que pensar tudo isso, a gente tem que pensar o SUSP. O SUSP foi... A primeira ideia de SUSP, né, foi ainda do primeiro ano do primeiro governo Lula, 2003, que seria um sistema único de segurança pública que tivesse União, Estado, município, todo mundo sabendo no papel e na lei, né, qual é o seu papel, qual é a sua tarefa, a sua atribuição, com cadeia de financiamento e com lógicas de cooperação. Como é o sistema SUS, saúde, e
como é o sistema SUAS. A União tem um papel, o Estado tem um papel, e o município tem um papel. Também. O município não precisa substituir o Estado. O município pode dar uma grande ajuda no urbanismo social, na qualificação dos territórios, na promoção social, na prevenção. O ministro disse no programa, que já é uma tese pacificada no Supremo, que as guardas, elas estão dentro do sistema de segurança. Não só as guardas. Eu vou mais além. Podem, inclusive, atuar armada, não para fazer o papel da polícia. É um outro tipo. O policiamento ostensivo tem que ser das polícia PMs. militar. É polícia militar. É o que está no 144. Pronto, isso aí está... É o que está na Constituição. E, assim, eu defendo o que está na Constituição. Agora, eu defendo que o SUS saia do papel e que ele, de fato, vire uma política pública muito bem estruturada. O Mia Couto tem uma frase que, assim, tem muita gente que tem medo que o medo acabe. Por quê? Muita gente tem medo que o medo acabe. Claro, porque a violência... O medo alimenta, né? O medo alimenta controles e aumenta votos. Tem a bancada da bala, né? Ou seja, discursos fáceis, né? De bandido bom, bandido morto. Ou seja, essas saídas do populismo penal, né? Como se o problema no Brasil fosse falta de lei ou falta de pena. Né? São falaciosas e tecnicamente não se sustentam, né? Então, é importante pensar que a violência é um fenômeno social múltiplo, multidimensional. Não há só violência armada. Veja, as maiores vítimas de violência são crianças, adolescentes, jovens, idosos, mulheres. A casa, para milhares de pessoas no Brasil, não é um lugar seguro. Isso é terrível, né? Pensar que a própria casa, não é só a rua que é insegura, a casa pode ser insegura, porque existe o abuso, a violência intrafamiliar. Até os espaços públicos estão ficando inseguros, porque a gente imaginava que um espaço público iluminado, com muita gente, inibiria a ação criminosa. Aquela areninha no Barroso provou que os caras estão rompendo com isso. Né? Mas por isso que é muito importante... O cara chegou lá e atirou a erro, matou criança de 10 anos, uma coisa absurda, 8 crianças feridas, etc. A pretexto de matar supostamente alguém que tem envolvimento com drogas. Eu acho assim, agora eu só quero fazer uma pontuação. Melhorar a qualidade da cidade é muito importante. Veja, os conjuntos habitacionais têm que ter muita atenção, proteção, cuidado, né, relação com os movimentos, nos conjuntos dos movimentos sociais populares de habitação, né, nos movimentos, nos conjuntos habitacionais. Porque, veja, quando você faz um conjunto habitacional com 5.000 pessoas, coloca pessoas de territórios diferentes, você não equipa com nenhuma proteção social, nenhum equipamento público, na prática você está dizendo para os ilegalismos, para os governos ilegais tomarem conta do território. Então, assim, o governo ilegal ele só toma conta do território quando o governo legal, o constitucional, né, ele se ausenta, ele se omite. Por isso é muito importante. Aí não adianta chegar só com a repressão. Eu tenho que estar lá com saúde, educação, assistência social, cultura, lazer, esporte. Veja, a cultura salva vidas. Verdadeiramente. Cultura é território. Tem muita cultura no território. Agora, lamentavelmente, por exemplo, eu tenho uma lei, né, eu aprovei 54 leis já, né, nesses 3 mandatos. Uma das minhas leis é sobre o agosto das juventudes, né, que se aproxima, das culturas periféricas de jovens. Hip hop, rap, né, dança. Né, a Rede Cuca faz um trabalho muito interessante. Tem que ser ampliada. Eu acho que a ideia toda. Veja, eu gosto muito de uma frase de um antigo secretário de Educação que diz assim: onde você for vai ter uma escola. É o equipamento mais próximo. Nós aqui no Comitê de Prevenção, eu quero convidar o nosso telespectador, né, e ouvinte, eu sei que também estamos na rádio, eu quero convidá-lo para acessar cadavidaimporta.com.br. Cadavidaimporta.com.br. Nós temos o georreferenciamento de todos os homicídios e nós temos o georreferenciamento de todos os equipamentos públicos. E a gente sobrepõe e sobrepomos os assentamentos precários. Cadavidaimporta.com.br, você vai lá, você vai ver isso. Tem lá monitoramento de homicídios. Veja, a escola, essa é outra lei minha, ela é um grande equipamento de prevenção. Não só pelo cotidiano escolar, mas, por exemplo, nós temos uma lei aqui no Ceará que diz que toda escola tem que ter um comitê de prevenção à violência, para identificar sinais de violência, para comunicar, para ativar. Né? A prevenção, exatamente. Olhar com cuidado. Muito importante. Então, por exemplo, todo ainda não mundo tem, pode né, contribuir. Né? Não, o olhar preventivo no Brasil ele não é popular, né? Há uma demanda da sociedade. O gestor, essa é uma contradição, né?
O gestor ele sabe que ele precisa ter atitudes de longo prazo, só que tem uma pressão social que pede o curto prazo. Então ele tem que ter o curto e o longo prazo, só que a sociedade também tem que pedir o longo prazo, né? Então é muito importante qualificar a demanda social, né? Porque, de fato, a trabalhadora que sai do trabalho, né, à noite, vai para o ponto de ônibus e é assaltada, né, e leva um celular e a diária dela, ela não pode esperar, ela tem que ter uma resposta imediata. O filho de 16 anos dela, que pode ser capturado por uma facção, ele não pode esperar. Pode não. Ela precisa. Por exemplo, o trabalhador que tem a sua motozinha para trabalhar, não pode. Então, levado, tem que ter resposta imediata. Agora, a resposta imediata, ela ganha eficiência e eficácia se ela é conjugada com o médio e com o longo prazo. É o que nós defendemos. Não se investe pouco em segurança no Brasil. O Estado do Ceará está com 4 bi e 300 milhões em segurança. Então, em cima disso, lá em Estocolmo, o pessoal não perguntou, não? Deputado Rosendo, como é que se investe tanto dinheiro e com esses resultados tão assombrosos em termos de violência? Porque isso é uma contradição, né? A escala dos problemas aqui... Eu sei que o Brasil é imenso, né? O Brasil cabe quantas Suécia no Brasil? Não, a população inteira de um país é a população só do Ceará. Do Ceará, né? Por exemplo, né, se você pega a população de Portugal, é a população do Ceará, né? E o Ceará é uma vez em meia... Se bem que só o fato de ser um país Portugal grande também não justifica ser um país com tanta violência. Até porque tem sim e não, né? Sim é complexo e não porque está muito concentrado. Veja, o homicídio ele nordestinou-se nos últimos 20 anos. Nos 20 anos. Né? São Paulo e Rio deixaram de ser as grandes capitais do homicídio até os anos 2000 e nas 2 últimas décadas houve o que a gente chama de nordestinação dos homicídios. E para o norte, né? Amapá. Mais recentemente. Ceará, nos últimos 5 anos, há um aumento no Pará e no Amazonas também da taxa de homicídio. Exatamente. Então você tem Norte e Nordeste concentrando isso. Isso se equipara, dentre outras coisas, aos mercados ilegais também. Né? Os mercados ilegais aumentam, né, a sua presença. Encontram territórios muito desiguais, territórios que não têm estrutura de política pública. Né? Há uma migração juvenil das médias e pequenas cidades para as grandes cidades nesses estados. O que é migração juvenil? Veja, tem uma expressão que na demografia se usa, que é a quebra da sucessão geracional. É quando uma geração não quer fazer o que a geração anterior fazia. Então, por exemplo, aquele jovem cujo pai era do meio rural, ele tem ao longo das décadas migrado para as médias e grandes cidades. E ele hoje ele demanda trabalho, educação, né? Ele demanda tem serviços, sonhos, ele quer. Ele tem sonhos. Veja, o que esses anos todos nos ensinam, né? Que eu trabalho com isso. Qualquer jovem no meio urbano, né? Ele tem 3 grandes dimensões de desejo: reconhecimento afetivo e pertencimento. Ou seja, ele quer pertencer a alguma coisa, ele quer ser gostado, ele quer ser reconhecido. Autonomia sobre a sua própria vida, ele quer ter autonomia sobre a sua própria vida. E inserção no mercado de consumo de massa. Essas 3 coisas têm que ser atendidas pela sociedade, né, pela família, pelo Estado. Se elas não são atendidas, alguém vai atender de maneira equivocada. E o crime está fazendo isso. Por quê? O crime ele acaba ativando masculinidades muito violentas, ele acaba ativando o mercado de consumo de massa de maneira muito imediata, ali, né, ele abre uma porta. Ele dá poder, porque a arma é poder, né? Quem tem arma tem poder, né? E quem tem um poder ilegal no território. Então, e ele acaba, e muitas dessas organizações... Só que isso é efêmero, né? Dura até os 20 anos, no máximo, 25 anos. Pronto. Aí o que acontece? E essas organizações, elas reproduzem e emulam, né, laços como se familiares fossem. Se chamam... Né, existe um texto maravilhoso chamado Irmandade, em que se estuda a juventude nas organizações armadas. Né? Esse texto do Gabriel Feltran, que é brasileiro, mas é professor na Paris 3, na França, é muito interessante porque ele vai dizer isso. Olha, essas organizações capturam a partir da lógica de irmandade também. Sim, então, é necessário... Sim. Veja, o crime é um fenômeno multidimensional. Ele é social, econômico, urbanístico, ele é psíquico. Ou seja, então é muito importante que a gente tenha respostas desse viés. Deputado Renato,
Infelizmente, o programa caminha para o final, porque a gente precisa ver uma série de programas sobre isso. Mas eu não posso deixar de querer ouvir a sua opinião. O Supremo decidiu, e na decisão do Supremo ele disse que essa decisão ela perdurará até que o Congresso possa legislar sobre isso. Mas ele estabeleceu um limite de 40 gramas. Eu não sei porque não foi. Para maconha. Não sei se foi porque foi 15, foi 20, etc. Isso está causando muita celeuma, inclusive o ministro Fux. Eu queria ouvi-lo um pouco, porque isso não vai abrir mais ainda o mundo das drogas para essa juventude? Não, vamos... Nos Estados Unidos, eu tenho um amigo meu que mora, por exemplo, em Maine, na região de Boston. Lá foi descriminalizado o porte de algum para a cannabis recreativa. Mas lá os postos de venda são oficiais, se paga imposto, é uma loja. Ele não vai para a boca de fumo comprar a maconha, ele tem uma loja ali oficial funcionando com proteção. Esse é um debate que... Bom, eu queria ouvir sobre isso, porque... Tá, eu vou falar 3 coisas. É uma então. polêmica danada esse negócio. Eu vou falar 3 coisas. Veja, a sociedade, né, as sociedades humanas usam psicoativos desde a história da humanidade, sim, né? Assim, pronto. Então, várias sociedades tentam regular o uso recreativo, medicinal ou religioso desses psicoativos. Por exemplo, as sociedades nórdicas o monopólio do sistema, por exemplo, no caso do álcool, por exemplo. O álcool tem um monopólio do sistema. Se você pega Noruega, Suécia, Finlândia, por exemplo, você tem um monopólio do sistema, o monopólio da venda do álcool. Não é que o álcool é proibido, o álcool é vendido pelo próprio Estado em lojas do sistema. A Holanda, por exemplo, ela tem não é um regime de descriminalização, é um regime de tolerância em lugares fechados, registrados e conhecidos para, por exemplo, utilização de cannabis. Mas não pode ser da praça, etc. Exatamente. Não pode ser em espaço público, não pode ser associada a álcool. Né? Isso reduziu, por exemplo, indicadores de violência. Mais da metade dos estados americanos, né, os Estados Unidos da América tem 50 estados, mais da metade dos estados americanos, 27, tem caminhado no sentido da descriminalização. Pronto. Então, vamos lá. Qual foi a decisão do Supremo? Essa é a segunda questão. O Supremo descriminalizou a maconha? Não. Ele vai dizer o seguinte, ele legalizou o uso? Não, ele vai dizer o seguinte, deixa de ser, né, um ilícito penal, passa a ser um ilícito civil. Bom, o porte de até 40 gramas. Por que isso? O legislador, na atual lei de drogas, já tinha feito no texto da lei a diferenciação entre mercancia e uso, para diferenciar que o usuário não é mercador, o usuário não é traficante. Ok? Bom, o legislador, na lei de drogas, na atual lei de drogas, não é na anterior, a atual lei de drogas, que está fazendo 20 anos, a atual lei de drogas, ela já tinha no texto da lei, só que foi o problema. O texto da lei... O Brasil precisa enfraquecer o tráfico. O texto da lei. O texto da lei não definiu critérios objetivos. E ficou ao bel prazer do aplicador da lei diferenciar o usuário do traficante. Qual é o grande problema? É que cometeram-se grandes injustiças raciais. O filho branco da classe média portando, ele era tratado como usuário. O filho negro pobre da periferia, portando a mesma quantidade, era tratado como traficante. Isso é uma injustiça. O que o Supremo decidiu é que tem que ter critério objetivo para tratar tanto o filho da classe média como o filho da periferia. A grande pergunta, isso é muito importante. A droga continua sendo comprada no traficante. Isso é o problema. É preciso caminhar para a regulação. Eu defendo a regulação. Esse modelo da regulação, portanto, que passa pela regulação do mercado, possibilidade do autocultivo. Por exemplo, eu estou com um projeto de lei aqui com mais 12 deputados para a utilização da cannabis no SUS, porque ela tem grandes propriedades terapêuticas neurológicas, por exemplo. Então, a gente tem que enfrentar esse debate enfrentando os tabus, entendendo que a chamada guerra às drogas, na verdade, fez uma guerra aos mais pobres, aos jovens negros periféricos, que foram tratados pelo sistema criminal diferentemente de como são tratados, por exemplo. Para mim, o caso clássico é do filho da desembargadora do Mato Grosso,
que foi... A Zona Sul do Rio de Janeiro, vamos falar, né? Não, a Zona Sul do Rio de Janeiro, o filho da desembargadora do Mato Grosso... A Zona Sul do Rio de Janeiro sempre fumou maconha, sempre cheirou cocaína. Então é o seguinte, eles nunca foram alcançados pela ação... O problema é que o traficante no Brasil continua preservado. Essa decisão que não regula, você vai mandar o sujeito para comprar eu acho que foi até 40 gramas do traficante. Foi um passo importante para abrir o debate. Agora, eu acho que tem que ter a regulação da produção ao consumo. Veja, eu acho que a experiência estadunidense e europeia ela tem que ser aprendida por nós. Pode ser aprendida. Exatamente. Veja, os inventores da guerra às drogas, quem inventou a guerra às drogas foi o Nixon. Os inventores da guerra às drogas abandonaram a guerra às drogas. Mudaram a forma de... Mudaram o paradigma. E eu acho que seria bom a gente aprender com os erros dos outros. Deputado Renato Roseno, o ministro Silvio Almeida é um parceiro, né? Ele está recebendo o título de cidadão, ele é um parceiro aqui do nosso escritório e é um parceiro da Comissão de Direitos Humanos. Isso, hoje o ministro veio, nós fizemos a apresentação do nosso produto do Acordo de Cooperação Técnica, o Estado do Ceará e a Assembleia do Ceará e o nosso Comitê de Prevenção, né, tiveram o reconhecimento do ministro em tentar nacionalizar essa nossa experiência de prevenção à violência. Legal. Nós firmamos, em dezembro último, um acordo de cooperação técnica com duração de 36 meses. Nós vamos entregar o primeiro produto, né? Não tem custo para o Ministério, a Assembleia do Ceará está, digamos assim, produzindo uma política pública nacional. É orgulho para os cearenses, eu tenho orgulho e tenho responsabilidade. E é bom que o Brasil abrace isso. E a prevenção, claro, né? Nós agora elaboramos uma metodologia, eu quero agradecer muito a equipe do Comitê de Prevenção, nós elaboramos uma metodologia para a intervenção dos municípios, né? Em que nós conseguimos mapear, entregamos isso ao Ministério, 163 municípios no Brasil, né, que precisam de urgente intervenção em prevenção, de norte a sul do país. Nós temos agora mais 24 meses, nós vamos entregar uma minuta de decreto de política de atenção à vítima de violência. A vítima da violência precisa ser atendida, né? A mulher vítima de violência precisa ser atendida, o jovem vítima de violência precisa ser atendido. Vamos entregar para isso diminuir o prazo, não? Porque nós estamos numa corrida contra o tempo. Né? E vamos também entregar uma minuta de um decreto, de uma política nacional de prevenção. Né? No Brasil. Tudo é para ontem. Tudo é pra ontem. Mas, assim, então, para nós é muito importante. E, assim, o ministro Silvio de Almeida, né, ele se inscreve na grande tradição brasileira de grandes intelectuais negros, né, que começa com, né, Luiz Gama, Patrocínio, Lélia Gonçalves, Clóvis Moura, né, Guerreiro Ramos, Edson Santana, Abdias do Nascimento, Sueli Carneiro, né, e que eles reinterpretam o Brasil a partir deste lugar de intelectual negro. O nosso grande negro Machado de Assis, também. É tido e havido como um dos maiores escritores do mundo. Ontem eu estava revendo aquele vídeo em que uma crítica literária norte-americana disse assim, né, como este homem não ganhou o Nobel de Literatura. Né? Não havia Nobel naquele tempo. Né? Grande Machado de Assis. Que não havia Nobel de Literatura naquele tempo e foi traduzido. A memória póstuma de Brás Cuba, que virou um boom nos Estados Unidos depois do vídeo dessa americana. Todo mundo querendo saber que livro é esse, etc. O Bruxo do Cosme Velho. O Bruxo do Cosme Velho. Não, eu estou lendo agora, estou lendo todos os escritos do Luiz Gama, né, são escritos entre 1850 até 1880, né, ele morreu em 1882. Né? Eu sempre disse assim, a Preta Tia Simoa, mulher cearense negra, que liderou a primeira greve dos jangadeiros com seu marido José Napoleão, ela fez isso em 1881. Né? Ou seja, são as gerações e nós estamos aqui por causa deles. Eu acho que é muito importante. Eles são os grandes lutadores da liberdade do Brasil. Deputado Renato, muito obrigado por ter vindo ao programa. Parabéns ao ministro Silvio de Almeida pelo título, mais do que justo, cidadão cearense, ministro dos Direitos Humanos, nessa parceria sensacional que o deputado, inclusive, passou aqui detalhes de políticas públicas germinadas aqui, com muito orgulho nosso, no Ceará, na Assembleia, no Comitê de Prevenção, e que agora o ministro terá a oportunidade de discutir uma aplicação nacional, porque alguns problemas aqui, com certeza, são os mesmos problemas de muitos territórios do Brasil. Parabéns também ao escritório Fletito, que inaugura sexta-feira lá um escritório no Crato, né, deputado? 17 horas, nossa primeira sucursal, né, nós vamos abrir com o presidente, e aí convidar o Crato, Cariri, todo o Cariri. Né, o Cariri cearense, 17 mil quilômetros,
dia 5 de julho, 17 horas, na Teodorico Teles, no antigo posto de saúde, escritório Frei Tito de Alencar, a primeira sucursal do escritório Frei Tito, um escritório de direitos humanos para as comunidades que estão na luta por terra, território, né, pela sua dignidade. Os direitos humanos são a ferramenta da democracia e da dignidade. Deputado Renato Rosendo, muito obrigado mais uma vez, é muito bom. A gente podia fazer uma série de programas, vou falar com a Eleni, mas é sempre bom quando o deputado vem aqui. Obrigado. No Questão de Ordem. A gente fica por aqui, o programa volta amanhã. Até lá.